No dia 30 de junho de 1986, uma nave espacial pousava nos estúdios da Rede Globo, lá no Teatro Fênix, e dela descia quem? Um extraterrestre? O ET Bilu? Não, descia uma loirinha que logo se tornaria um dos maiores fenômenos já produzidos pela televisão brasileira. Puxa a cadeira, senta e vamos bater um papo sobre o show da Xuxa. Esse é mais um vídeo dossiê sobre a história da televisão brasileira. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Aro e esse é um canal onde eu falo de tudo, de política, a televisão, de mundo pop, a história em quadrinhos, de cinema, a teatro, enfim, inclusive tem videoaulas, né? Porque de vez em quando eu uso o canal para atualizar os meus alunos sobre alguns assuntos das aulas. Eu sou uma pessoa eclética, né? Fazer o quê? Mas hoje esse vídeo é mais um daqueles vídeos que eu faço de vez em quando, dossiês, contando a história da televisão brasileira. E hoje eu vou contar a história de um programa que foi um arrasa-quarteirão, o Show da Xuxa. Vamos entender como é que foi esse fenômeno, né? Como é que foi essa coisa de Show da Xuxa. Pois é, como eu disse para vocês, no dia 30 de junho de 1986, estreava o Show da Xuxa na Globo. O programa foi escolhido para substituir o então falecido Balão Mágico, outro grande sucesso da emissora, né? O Balão Mágico foi um enorme sucesso, mas ele tinha sido cancelado ali no primeiro semestre de 86 e a Globo queria uma outra atração infantil para colocar no lugar. O programa escolhido foi o Show da Xuxa, que era apresentado por uma mocinha que estava se destacando, fazendo sucesso lá na Rede Manchete. Uma ex-modelo que começava a lhe dar os seus primeiros passos na carreira televisiva. Assim que chegou na Globo, Xuxa acabou herdando parte do público do Balão Mágico, mas a estrutura, o estilo do programa que ela apresentava era bem diferente do anterior. Por quê? Ela trouxe o mesmo formato do programa que ela apresentava lá na Rede Manchete, que era o Clube da Criança. Que nada mais era, gente, do que um programa de auditório, como esses que nós estamos acostumados a ver, assim, aos montes. Então, era um programa de auditório normal, a única diferença é que era um programa de auditório direcionado a crianças e cuja plateia era formada majoritariamente também por criança. Então, imagina, um programa de auditório feito para criança. Era mais ou menos assim o formato do Clube da Criança e que acabou sendo adotado como formato do Show da Xuxa também. No palco do seu programa, Xuxa comandava uma espécie de gincana, né, meninos contra meninas, e distribuía prêmios para os vencedores, né, prêmios que a gente de casa ficava assim oriçadíssimo. Geralmente eram brinquedos da marca Estrela que toda criança da década de 80 queria ter, mas a gente que era pobrinho não tinha dinheiro para comprar, né? Então a gente ficava assistindo ao Show da Xuxa e sonhando em ganhar um brinquedo Estrela. Ou LPs, porque os vencedores da gincana ganhavam brinquedos da Estrela ou LPs de bandas e grupos e cantores que faziam sucesso ali na década de 80 e tal, que eram popularzinhos. LPs que eu digo, gente, é essa coisa aqui mesmo, tá? Esse bolachão, vinil e tal. Era esse tipo de disco que eles ganhavam, porque a gente não tinha MP3. E tudo isso acontecia num cenário extremamente colorido, cheio de personagens do imaginário infantil. O cenário mais parecia um parque de diversões. E uma curiosidade é que uma das pessoas que ajudaram a bolar o cenário das duas primeiras temporadas, né, do primeiro e do segundo ano do programa, foi ninguém mais, ninguém menos do que o Maurício de Souza. Exatamente. O pai da Turma da Mônica foi um dos responsáveis pela criação do cenário ali do show, inclusive a nave. A nave, dizem, saiu da cabeça da própria Xuxa, porque ela queria chegar de determinada forma, ela já tinha aquela ideia de chegar numa nave, aquela coisa toda. Então, Maurício de Souza, junto com o pessoal da produção e mais a Xuxa, dando pitacos, é que criaram aquele cenário que embalou a nossa imaginação durante a década de 80. O cenário, ele parecia um parque mesmo, um playground. A ideia era que as crianças pudessem se divertir enquanto assistia à gravação do programa. Então ficava mais ou menos 200 crianças ali espalhadas à vontade, em brinquedos, em gangorras, rodas gigantes, e eles ficavam brincando enquanto a gravação rolava. A ideia da produção era te passar a sensação de que o programa era ao vivo. E isso eles usavam inclusive na edição. A edição era feita de maneira que a gente acreditava que parecia ao vivo, né? Era um falso ao vivo e tal.
Mas não era ao vivo, mas dava aquela sensação de que era ao vivo. Inclusive, muitas das palhaçadas que a Xuxa inventava na hora, muito do improviso e às vezes algumas falhas da apresentadora foram mantidas durante a edição para dar essa sensação de que o programa era ao vivo. Então, Canudo, esqueceu o Canudo, vai! Então assim, eles corrigiam poucas coisas, sempre sob a direção, mão pesadíssima, da Marlene Matos, que era empresária, diretora, produtora e faz tudo da Xuxa na época. E para deixar o clima do programa mais festivo, mais animado, mais alto astral, a Xuxa ainda recebia ali artistas que faziam sucesso. Então tinha sempre uma atração musical de alguém que estava assim na crista da onda. O programa foi palco para inúmeros artistas, por exemplo, Rosana não saía de lá com seu Amor e o Poder. José Augusto, que na época era muito amigo da Xuxa, hoje parece que estão meio tretados e tal, mas na época eles eram bastante amigos, e ele estava sempre no programa dela. O Beto Barbosa, aqui não se lembra, o rei da lambada, estava o tempo inteiro ali com seus bailarinos fazendo apresentações também. E é óbvio, a gente não pode esquecer dos grupos infantis, os grupos que eram assim, a paixão das crianças da época. Eu, por exemplo, eu era apaixonado por esses dois grupos. E eles estavam sempre, tanto nos especiais da apresentadora, quanto nos programas semanais também. Vale lembrar que o show da Xuxa passava de segunda a sábado. Tamanho era o sucesso. E de quais grupos que eu estou falando? Trem da Alegria, em todas as suas formações, tá, gente? Desde o início ali da formação, aliás, da segunda formação, né? O do quarteto, que era o Luciano, a Patrícia, a Vanessa e o Juninho Bill, depois com a entrada da Amanda. O Trem da Alegria, aliás, participou do primeiro show da Xuxa e do último. Então, era figurinha fácil. E outro grupo infantil também que estava sempre no programa era os Abelhudos. Inclusive a música que ela desce na nave, né? A música que usada a trilha sonora para quando ela está descendo na nave, se não me falha a memória, foi composta pelo pai do Rodrigo, que é um dos integrantes, era, né? Um dos integrantes dos Abelhudos. Então, justifica o porquê que eles estavam sempre ali. Além de tudo isso, uma outra marca do show da Xuxa eram os desenhos animados. Porque o programa ele funcionava como se fosse uma espécie de sanduíche, né? Nós tínhamos ali atrações musicais, gincanas, recheadas de muitos desenhos animados. E na época do show da Xuxa foram lançados desenhos que viraram verdadeiras febres entre as crianças. Quem aí não se lembra, por exemplo, do sucesso de He-Man? Inclusive a sua irmã também, She-Ra, né? Que virou música no disco da Xuxa. Thundercats, gente, como eu amava Thundercats, gosto até hoje, né? Mas eu ficava louco para assistir Thundercats no show da Xuxa. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é um clássico, todo mundo ama. E a explosão da Caverna do Dragão foi mesmo no show da Xuxa. O programa que começou assim meio despretensioso, apenas como uma atração de auditório para substituir o Balão Mágico, virou um fenômeno estrondoso. O show da Xuxa, gente, foi tão fenomenal, foi um sucesso tão grande, que as outras emissoras não perderam tempo e começaram a fazer as suas cópias, porque eles não estavam mortos nem nada, né? A Manchete resolveu ressuscitar o antigo programa da Xuxa, o Clube da Criança, com uma outra loirinha que já fazia parte do seu casting, que era a Angélica, e aí fez sucesso novamente, inclusive catapultou a Angélica ao posto de estrela infantil na época. O SBT, Silvio Santos também, que de bobo não tem nada, resolveu criar o seu programa infantil. Na verdade, criou vários, né? No SBT tinha um programa comandado pelo Sérgio Malandro, A Hora do Capeta, que seguia os mesmos formatos, o mesmo formato do show da Xuxa. E depois nós tínhamos o Show Maravilha. A galera do SBT resolveu pegar a baianinha Mara Maravilha, ex-jurada do programa Silvio Santos, e transformá-la em apresentadora infantil. E aí, seguindo os passos da original da Xuxa, Angélica e Mara também se tornaram estrelas do universo infantil e dos programas infantis. Então nós tínhamos Show da Xuxa na Globo, Clube da Criança na Manchete, Show Maravilha no SBT e Hora do Capeta também, além do Bozo, a Tim Espirro na Band, enfim, foi um festival de programas infantis na década de 80 e começo dos anos 90 para a alegria da nossa geração. Não precisa nem dizer, né? Mas a Xuxa virou uma estrela internacional, meu bem. O show dela, o programa dela, acabou sendo replicado em vários países. Ela assinou contrato com a Argentina, até hoje ela é uma diva esplendorosa lá na Argentina.
fez sucesso no Chile, fez sucesso em vários programas aqui da América Latina, porque o programa era gravado na Argentina e vendido para outros países. Ela atravessou o oceano e foi fazer sucesso lá na Espanha também, gravando um programa na Espanha. E chegou inclusive à terra do tio Sam. Pois é, Dona Xuxa teve um programa na televisão americana. Não fez muito sucesso como aqui no Brasil, mas ela pode dizer que ela seguiu uma carreira internacional, tá? Flopou lá. Mas, pelo menos, ela fez uma carreira internacional. Bem antes de Anitta, Xuxa já era uma diva internacional, meu bem. O impacto do show da Xuxa, gente, é tão grande e é tão presente na nossa memória que a gente costuma pensar que ele durou muito tempo. E não durou. A vida do programa foi bem curta. Ele estreou em 96, em junho de 96, e o último programa foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1992. Ou seja, a atração teve vida curta, se a gente comparar com outras atrações da televisão, né? Se você levar em consideração, por exemplo, o Domingão do Faustão, o programa Silvio Santos, que já estão aí, ó, há trocentos mil anos na televisão, o show da Xuxa até que teve uma vida muito curta. Mas o impacto dele foi tamanho que a gente tem a sensação de que durou muito. E não foi só a Xuxa que fez esse estrondoso, né? Porque tudo que ela tocava também virava sucesso. A mulher vendeu de tudo, gente. De sandália, passando por disco, boneca, que era meio ali estilo Barbie. E até os seus assistentes de palco também viraram celebridades. Quem não se lembra, por exemplo, do mosquito dengue, que começou como muriçoca, né? E depois passou a se chamar dengue, que foi quando fez muito sucesso, já era o dengue. Ou da tartaruguinha, o praga, que vivia, né, como uma praga pegando no pé de todo mundo. E é óbvio, as paquitas, as assistentes de palco dela vestidas de soldadinhos de chumbo, que inclusive tiveram carreiras próprias. E isso acho que merece um vídeo à parte, né? Falar sobre Paquita merece um vídeo à parte. Se vocês quiserem, né, se vocês tiverem afim que eu faça vídeo sobre as Paquitas, deixa um comentário aqui embaixo. Se não quiser, eu vou fazer também. Um outro dado curioso sobre o show da Xuxa é que foram, tipo, 7 temporadas que somam 2.000 episódios. E nesses 2.000 episódios, ela nunca repetiu um figurino. Hoje nós vivemos esse mundo minimalista, né? Mas na época era assim, a gente ficava todo dia ansioso para ver qual era a roupa que ela ia usar. Então era muito ombreira, muito colorido, sabe? Uma coisa muito drag queen. Ela descia da nave montada. A Xuxa foi a primeira drag queen da televisão. Muito antes de Lady Gaga, ela já fazia programa infantil completamente montada, meu amor. E sem falar que ela popularizou o uso da botinha, né? Que era uma coisa cafonérrima, mas graças a ela acabou virando uma coisa cult e todo mundo imitava, todo mundo comprava. Quer dizer, as meninas, né? A gente, menino, a gente queria, mas não tinha coragem de falar pra nossa mãe, quero a botinha da Xuxa, não ia rolar. Pois é, me conte aí, qual é a sua memória sobre o show da Xuxa? Eu, por exemplo, lembro de sair correndo da escola para chegar em casa para pegar o último bloco. Porque quando eu estudava de manhã, eu tinha que assistir somente o finalzinho. Me conte, o que você lembra do show da Xuxa? Qual é a sua memória afetiva a respeito desse programa? Deixe o seu relatório aqui embaixo que eu vou fazer questão de ler e responder, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, dá joinha, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, achou o ó do Borogodó, dá um dislike e compartilha com seus inimigos. Jogue no grupo da igreja, no grupo da família, saia correndo e veja o que acontece, tá bom? Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui!